curvar nossas cabeças, fazer uma oração ao nosso Senhor para começar a nossa reflexão. Santo Deus bendito, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela oportunidade de agora também meditarmos acerca da Sua palavra. Te pedimos, Senhor, clareza, compreensão acerca daquilo que será exposto. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude a compreender, nos ajude a tirar as nossas distrações, pois ainda assim é o domingo, Pai, consagrado ao Senhor. Estamos nos colocando diante do Senhor para entender a Tua Santa Palavra. Então, que o Senhor também nos abençoe mais este momento, Pai, com as Suas ricas bênçãos dos mais altos céus, Pai. Nós te louvamos e pedimos o Teu auxílio neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar a exposição então do capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster. Então, um novo assunto vai ser tratado hoje, tá? A gente vinha falando ali anteriormente, né, sobre culto, sobre descanso, e agora a gente vai passar a falar sobre a natureza do juramento. A natureza do juramento e dos votos. A gente vai entender um pouco sobre o que seria então o voto lícito, né? É um assunto pertinente aos dias de hoje, porque existe um entendimento comum, e isso não é novo, apesar de ser comum hoje, de que não se pode jurar, né? De que o cristão ele não deve jurar por causa da fala de Jesus em Mateus 5, apesar da gente ter visto a exposição no Sermão do Monte, né, com o presbítero Fernando recentemente. A gente sabe que existe ainda assim um entendimento comum nos nossos dias de que o cristão não deve jurar. Então, quando não é um extremo, né, de que o cristão não deveria jurar, acaba se caindo para o outro lado, por exemplo, de que usar o juramento ali como uma expressão comum e sem peso. Acaba-se então caindo para um extremo ou para o outro. Então, a nossa intenção aqui é justamente trazer e expor aquilo que a palavra de Deus fala acerca dos juramentos, tá? A natureza do juramento lícito, tá? Capítulo 22, então, seção 1. Enquanto não acha ali, eu vou ler aqui, depois a gente lê novamente juntos, tá? O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pela qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Tá? Então, para a gente trazer um contexto, até mesmo antes de entrar nas afirmações que a confissão vai trazer para a gente, eu quero trazer a tese central dessa parte da confissão. A tese seria de que o juramento ele não é uma fórmula social como se fosse para trazer peso à palavra humana. Ele não deve ser entendido assim, tá? Na verdade, o juramento, a gente vai perceber que é um ato religioso, é um ato solene pelo qual, em ocasião própria, a gente vai entender quais seriam as ocasiões em que pode ser usado um juramento, o crente está invocando a Deus como testemunha. E como sabemos, não só como uma testemunha presente para afirmar ou não a verdade dos fatos, mas para também julgar aquele que jura de acordo com a sua afirmação, tá? Então, na verdade, o juramento ele deve ser compreendido com muito maior peso, muito mais severidade e seriedade do que se tem visto nos nossos dias, né? Usa-se juramento para qualquer coisa, né? Usa-se juramento como forma banal. Então, a gente vai entender também que jurar, tá? Não é só proibido, na verdade não é só em relação a esse entendimento, né, de que o crente não deve jurar, que eu havia mencionado. Na verdade, o crente pode jurar e há ocasiões em que ele deve jurar, quando lícito, tá? Há ocasiões em que nem sempre jurar é pecado. Pecado, na verdade, seria jurar de forma falsa, de forma temerária ou de forma banal,
tá? Usando o nome de Deus para sustentar uma mentira, uma vaidade, uma manipulação. Então a gente vai entrar de forma mais a fundo já em todas essas questões, mas eu queria trazer aqui, antes de entrar na tese em si, a questão da fala de Jesus no Sermão do Monte, né? Para a gente entender, até por causa do senso comum nos nossos dias de que o cristão não deve jurar. Então eu vou trazer a fala de Jesus ali, para a gente entender. Jesus proibiu ou não proibiu o juramento, tá? Sei que a gente já viu isso recentemente no Sermão do Monte, mas é sempre bom a gente relembrar, né, essas questões. Então, o que acontece ali em Mateus 5? Vou até pedir para alguém ler, abrir Mateus 5, verso 33 ao 37. E alguém abre para mim também em Mateus 5, verso 17 e 18. Quem achou Mateus 5, verso 17 e 18, pode ler. Não penseis que vim revogar a lei dos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um dia ou Chico jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E quem achou verso 33 ao 37? Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Perfeito. Então, mediante essa leitura, a gente já pode perceber que a afirmação de que o crente não deve jurar, ela vai na contramão do que Jesus afirma, porque ele diz que ele não vinha, ele mesmo disse que ele não veio para revogar a lei, antes ele veio para cumprir a lei. Então, se ele tivesse afirmando que o crente não deveria jurar, ele estaria contradizendo o Antigo Testamento. Isso seria uma contradição. Jesus não pode contradizer o Pai. Então essa afirmação, a gente percebe que ela não se sustenta, tá? Isso não é novo, como eu já falei. Calvino vai trazer ali a questão, na época dele, dos anabatistas, que eram contra toda forma de juramento, né? Eles pegavam um extremo e iam para esse lado extremo, dizendo que o cristão não deveria jurar. Mas ali, na verdade, era uma falsa compreensão, ou melhor, uma compreensão limitada daquilo que Jesus está trazendo. Então a pergunta não seria acerca dessa fala de Jesus, a pergunta não seria: todo juramento é proibido? Não, mas na verdade a pergunta deveria ser: que falsa interpretação, qual a falsa interpretação e qual o abuso dos juramentos Jesus está corrigindo aqui nesse trecho, tá? Então, o próprio Calvino, tá? Ele vai observando a lei ali, expondo o terceiro mandamento nas Institutas, volume 1, ele vai mostrar que Deus não apenas permite o juramento lícito em caso de necessidade, mas ele também ordena o seu uso em algumas situações, tá? Então, por isso, Cristo ele não pode estar proibindo aquilo que o próprio Deus autorizou em sua palavra. O que Jesus faz então em Mateus 5 é reduzir a lei ao seu verdadeiro sentido. Ele condena o perjúrio, por exemplo, ele condena juramentos supérfluos, e a gente vai entender ainda o que seriam os juramentos supérfluos, né? Ele condena as expressões religiosas, as fórmulas religiosas que os fariseus usavam então para afirmar um juramento, tá?
Os juramentos que a lei aprova, tá? Quando feitos com necessidade e com reverência, eles permanecem livres para o uso do cristão, tá? O próprio Calvino ele vai atestar então que juramento é uma forma do cristão atestar uma realidade ou prometer alguma coisa com a intenção de cumprir, e é um recurso dado por Deus para o cristão usar, seja de forma privada, mediante ao seu Deus, seja de forma pública também, tá? E não é só um ato civil, como por exemplo a gente às vezes pensa em juramento, como algum profissional ali entrando no exercício da sua função e ele precisa jurar o que ele vai cumprir quando ele estiver exercendo a sua função. Juramento não seria só esse ato de um magistrado exigir ali de um profissional que ele jure, né, como ele vai se comportar durante o exercício da sua função. Na verdade, a gente vai entender aqui com a confissão de que, na verdade, primeiro a confissão enxerga o juramento como um ato religioso, então, não só como um ato civil, tá? Voltando ao texto, né, que a gente leu também, seria fácil perceber que esse trecho, esse texto seria reivindicado por aqueles que se opõem a toda forma de juramento, tá? No entanto, a leitura cuidadosa, ela vai mostrar que o texto não admite tal interpretação, tá? Não tem como afirmar, porque, novamente, Cristo estaria contradizendo o Antigo Testamento. Ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la, tá? Então, vamos entender qual que era o contexto, qual que era a situação, o que os judeus estavam fazendo e que Jesus veio na verdade ali, a reduzir a lei ao seu verdadeiro intuito, a sua verdadeira intenção. Qual era o abuso dos judeus, tá? Na verdade, o que acontecia ali? Eles não só juravam demais, juravam de forma banal, usavam o juramento como peso para qualquer coisa, mas além disso, eles criavam algumas distinções ali na cabeça deles, pensando que eles poderiam despistar Deus acerca daquilo que eles tinham em sua consciência, porque eles não tinham a intenção de, ao jurar, cumprir o que estava se prometendo ao jurar, tá? Então eles usavam ali o juramento para dar peso à sua palavra, mas sem a intenção de cumprir, tá? Em Mateus 23, 16 ao 22, Jesus está denunciando esse caso. Alguém abre para mim, porque é importante esse trecho também para a gente perceber e expor com maior precisão. 23, verso 16 ao 22. Até o 22. Insensatos e cegos, pois qual o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então veja só, o que está acontecendo ali? O fariseu, ele tentava, de forma sorrateira, tá? Acreditando que ele poderia despistar a Deus, ele pensava assim, olha, esse juramento aqui, se eu fizer ele dessa forma, com essa fórmula específica, talvez eu não precise cumprir esse juramento. Mas se eu fizer esse outro juramento aqui que envolve diretamente o nome de Deus, aí eu vou precisar cumprir. Então eu vou usar só esse juramento, com essa fórmula específica, para que eu possa trazer peso à minha palavra, né? Trazer crédito à minha palavra diante dos homens, para que eu não precise me obrigar com esse voto, para que eu não precise me obrigar, na verdade, com esse juramento,
tá? Então Jesus, ele está denunciando essa prática porque eles acham que existem alguns juramentos escapáveis. Na verdade, todo juramento diante de Deus, ele deve ser cumprido, tá? Todo juramento lícito diante de Deus, ele deve ser cumprido, tá? Então, eles usavam essas fórmulas que pareciam solenes, né, de forma sorrateira ali, só para trazer peso à sua palavra e escapar da verdade. Então, os juramentos que Cristo estava condenando evitavam o uso do nome de Deus. Era isso que o fariseu fazia. Ele falava, olha, eu não estou quebrando diretamente o terceiro mandamento, porque eu não estou citando diretamente o nome de Deus, então está tudo certo. Então, eu não preciso cumprir. Então, Cristo, ele está falando assim, não adianta você jurar pelo altar, né, envolvendo as coisas santas do rei que está sobre o altar, e você achar que pode escapar do juramento que você fez. A lógica é mais ou menos essa, então. Se eu jurar diretamente pelo nome de Deus, eu estou obrigado, mas se eu jurar pelo céu, se eu jurar pela terra, ou por Jerusalém, pelo templo, ou por outra coisa associada a Deus, talvez eu possa quebrar esse juramento sem ser culpado. Então, isso seria como uma manobra, né? E por quê? Porque ninguém consegue escapar de Deus usando palavras religiosas indiretas. Não existe isso. O céu, é justamente o texto que ela trouxe, é o trono de Deus. A terra é o estrado de seus pés. Jerusalém é a cidade do grande rei. Ou seja, mesmo quando os fariseus evitavam então o nome explícito de Deus, eles continuavam lidando com as realidades pertencentes a Deus. Não há como escapar disso, meus irmãos. Não há como escapar de um Deus soberano que, quando uma testemunha o invoca, quando uma testemunha usa um juramento, então, para invocar essa testemunha, que é o intuito ali de um juramento, não há como escapar dessa testemunha que é soberana e também é juiz sobre todos, tá? Então, por que Jesus diz também que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não? Porque o cidadão do reino, né, um cidadão verdadeiro que pertence ao Deus da verdade, ele não pode pensar, olha, se eu não jurei formalmente, né, se eu não usei o peso do juramento para falar algo, então eu posso mentir. Um cidadão da verdade, ele não pode pensar assim, pertence ao Deus da verdade. Ele não pode também, só porque não está jurando, omitir algo, ou quebrar a sua palavra, falar que vai fazer algo com a intenção de não cumprir, tá? Cristo, ele vai exigir que a fala comum do discípulo seja sim, sim, não, não. A mentira, ela é pecado mesmo quando ela não envolve um juramento formal, tá? Então, a omissão enganosa, né, jurar, ou melhor, falar algo com a intenção de não cumprir também é pecado. Citando aqui um comentarista, ele diz que se os homens fossem verdadeiros, simplesmente eles falariam a verdade sem sentir a necessidade de acrescentar juramento de forma constante, de forma banal. O tempo todo eu preciso trazer juramento à minha fala, porque eu preciso trazer peso, porque a minha palavra já está em descrédito perante os homens, perante a sociedade. E isso, na verdade, é porque os homens são, muitas vezes, né, em muitas ocasiões, mentirosos, né? A sua palavra, os seus atos não estão de acordo com a verdade. Eles precisam trazer esse peso e usar o juramento de forma banal, tá? É interessante que no passado a palavra de um homem era mais considerada do que hoje, né? Naquele tempo, por um aperto de mão, você fazia um contrato sem estar escrito. Mas hoje em dia, essas coisas ficaram banalizadas. Sim. Você vê muito entre ímpios o juramento. Entre crentes, assim, eu pouco vi crente jurar e por alguma coisa. Mas o ímpio sempre coloca, não, eu juro que eu fiz isso, eu juro aquilo, né?
eu, assim, eu que vivi uma época lá atrás, eu via que havia um compromisso moral do homem, que hoje você já não tem esse Sim. compromisso moral, porque foi banalizado mesmo pelo pecado. Sim. Ele não se preocupa mais em honrar aquilo que ele fala. Sim. Eu vejo também, como eu tinha comentado ali, para o outro extremo, né? Por mais que às vezes o crente ele não jure, como você, por exemplo, não presenciou uma situação de um crente jurando, né? Mas muitas vezes também isso vem justamente pelo outro extremo que ele cai, porque ele acha que ele não pode jurar, né? Muitas vezes por causa do senso comum de que juramento é pecado, né? Acaba caindo também nesse senso comum, tá? Então, voltando ao tema, o mentiroso ele quer que o outro sinta o peso de um juramento, mas ele não quer se obrigar diante de Deus, tá? Então, qual que seria a aplicação direta, até pensando no uso do nome de Deus, também pensando com relação à mentira, né, que querendo ou não envolve, né, ela está paralela a esse tema do juramento, porque quando a gente traz juramento à nossa palavra, a gente quer mostrar para o outro que nós não estamos mentindo, né? A mentira, ela não passa a ser pecado apenas quando ela vem acompanhada do nome de Deus, tá? Na verdade, a mentira ela já é pecado porque Deus é a verdade e porque o próximo ele não deve ser enganado, simplesmente por isso, tá? O juramento falso agrava o pecado, porque ele acrescenta a profanação ao nome de Deus, tá? Mas a ausência de um juramento formal, ela não transforma uma mentira em algo aceitável. Ou seja, só para simplificar, tá? Aqui é o entendimento que também existe de que, não, mas eu não jurei, então eu posso mentir. Existe também esse entendimento. Na verdade, a mentira em si, a gente já entende como pecado. Então, passando ao pensamento, ao entendimento de que podemos sim jurar, tá, pelo nome de Deus, de que isso é lícito, quando a gente vai ver qual a ocasião, tá? Aqueles que pertencem à verdade em ocasiões lícitas podem então jurar pelo nome de Deus, tá? Deuteronômio 10, 20, eu vou ler aqui, diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te achegarás e pelo seu nome jurarás. Então, Cristo, ele condena juramentos falsos, juramentos levianos, formulados para escapar de uma obrigação da verdade, mas ele não condena o juramento solene em nome de Deus numa ocasião legítima, tá? Então vamos passar a primeira afirmação, que é o juramento quando lícito, tá? Então a confissão ela já começa com uma qualidade, qualificando ali uma condição, né, para mostrar que existem ocasiões lícitas e existem ocasiões ilícitas, tá? A gente não precisa passar em todo o contexto de Mateus 5, que a gente já leu, mas eu vou ler aqui Êxodo 20, verso 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Calvino, ele vai resumir o terceiro mandamento assim: Deus quer que a majestade do seu nome seja santa e sagrada para nós. Isso exige 3 cuidados. Primeiro, tudo que pensamos e falamos sobre Deus deve combinar com a excelência e a santidade do seu nome. Segundo, não devemos usar a palavra, os mistérios e as ordenanças de Deus para servir a nossa ambição, a nossa avareza ou a interesses tortos. E terceiro, não devemos falar das obras de Deus com desprezo, mas reconhecê-las como expressão de sua sabedoria, de sua justiça e poder. Então, para resumir, o terceiro mandamento, ele não vai tratar só de evitar uma expressão errada com os lábios. Na verdade, Deus está exigindo de nós, no terceiro mandamento, que está diretamente relacionado ao juramento, que ele seja tratado com honra no coração, na nossa fala, tá? Inclusive quando juramos ou mesmo quando não estamos jurando, estamos simplesmente afirmando sem um juramento que vamos fazer ou não fazer algo. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, tá?
Deus está exigindo de nós também, na interpretação da sua palavra, que ele seja tratado com honra e no uso das suas ordenanças e na forma como julgamos suas obras, tá? O juramento ele vai entrar aqui correlacionado com o terceiro mandamento, porque ele invoca o nome de Deus de modo direto e solene, tá? O breve catecismo, quando ele explica o terceiro mandamento, ele diz que o terceiro mandamento exige o uso santo e reverente de tudo aquilo pelo qual Deus se dá a conhecer, seus nomes, seus títulos, seus atributos, suas ordenanças, suas palavras, suas obras, e também ensina que o mandamento proíbe profanar ou abusar dessas coisas, tá? E ainda a razão anexa ali no breve catecismo é que o transgressor, ainda que o transgressor escape de um castigo diante dos homens, a testemunha que ele invocou não o deixará escapar do seu justo juízo, né? Novamente, quando se jura, né? Quando se usa o nome de Deus em vão, está se invocando o juiz supremo sobre todos. E o catecismo maior vai ampliar esse ponto, tornando a conexão com a nossa aula ainda explícita, né? Na pergunta 112, ele vai incluir juramentos e votos entre as coisas pelas quais o nome de Deus deve ser usado de modo santo e reverente. Na pergunta 113, ele vai condenar o perjúrio, ou seja, só para simplificar, perjúrio seria basicamente dizer que vai fazer algo com a intenção oculta de não cumprir, tá? Então ele condena o perjúrio. O Rafael pode até explicar melhor esse conceito, né, Rafael? Se quiser falar, pode falar. Não? Tá. E condena o perjúrio, juramentos e votos pecaminosos, a violação de juramentos lícitos e até o cumprimento de juramentos quando aquilo que foi jurado é ilícito, tá? Na pergunta 114, a razão é que Deus é o nosso Senhor, o nosso Deus, e por isso seu nome não deve ser profanado nem abusado, tá? Então isso daqui, meus irmãos, vai ajudar justamente a explicar essa condição, a expressão de quando um juramento é lícito. O juramento ele não é lícito, um juramento lícito, na verdade, ele não é apenas um juramento feito numa ocasião socialmente aceita. Na verdade, a qualquer momento que você jurar, seja de forma privada, seja de forma diante do próximo, não em um ato civil, o juramento ele deve, na nossa consciência, nós devemos estar de consciência limpa com relação aos juramentos que fazemos, tá bom? Deve-se ter um uso santo e reverente do nome de Deus. E por outro lado, um juramento falso, um juramento que é precipitado, banal, manipulativo ou feito sobre coisa ilícita, é uma violação direta do terceiro mandamento. Então para resumir, a pergunta não é apenas eu posso jurar? A pergunta deveria ser: esse juramento usa o nome de Deus como ele ordenou no terceiro mandamento, ou esse juramento abusa daquilo por meio do qual Deus se dá a conhecer? Então essa seria a pergunta para entender se o crente pode ou não pode jurar. Isso que a confissão está trazendo. Seguindo para a próxima afirmação, né? O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, tá? É uma parte do culto religioso. Então, a gente pode entender que o juramento ele não é só um ato civil, tá? Talvez essa seja uma das afirmações aqui de mais difícil compreensão, ou melhor, de mais difícil explicação, porque o nosso senso comum talvez seja que juramento seja só aquilo que faz, por exemplo, um militar ao começar a exercer sua profissão, ao jurar ali diante da bandeira, né? Mas na verdade, a confissão, ela não define primeiro como um ato civil, mas primeiro como um ato do culto, que faz parte do culto religioso, tá? Matthew Henry, é interessante citar ele aqui, falando ali sobre Deuteronômio 10:20,
né? Eu vou até ler aqui esse trecho. Comentando ali sobre esse texto: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te achegarás e pelo seu nome jurarás. Matthew Henry comenta que ele comenta aqui que o judeu, desde cedo, ele aprendeu como forma religiosa, como reverência religiosa ao seu Deus, que jurar era parte do culto, tá? Jurar pelo nome do Senhor, então, não é tratado como simples formalidade social, é um ato, na verdade, de reverência religiosa, e Calvino, novamente, vai desenvolver esse ponto, tá? Para ele, quando nós recorremos ao nome do Senhor em testemunho, não estamos apenas usando uma fórmula, uma expressão solene como os fariseus faziam, tá? Na verdade, é muito além disso. O peso é muito maior. Nós estamos confessando algo sobre quem Deus é. Por isso, o peso de um juramento deve ser levado a sério por nós. Nós devemos ter isso na consciência de que quando um juramento é feito, quando você presencia um juramento, outra pessoa jurando, essa pessoa está intrinsecamente afirmando algo sobre Deus. Calvino vai dizer: ao invocarmos o nome do Senhor em testemunho, atestamos o nosso reconhecimento de sua divina soberania. Dessa forma, o confessamos ser a eterna e imutável verdade, a quem invocamos não só como a testemunha idônea da verdade acima das demais, mas também como aquele que pode trazer à luz as coisas escondidas e como conhecedor dos corações. Então, esse seria o ponto, tá? O juramento, ele é religioso, ele é parte do culto religioso, porque ele envolve uma confissão prática sobre Deus, tá? Quem jura de forma lícita reconhece que Deus é soberano, reconhece que Deus é verdadeiro, que Ele é testemunha invocada diante desse juramento e que Ele também é o juiz que vai trazer à luz as coisas ocultas sobre aquilo que está sendo jurado, tá? Ele vai trazer a verdade sobre aquilo que está sendo dito, tá? Então, quando eu juro licitamente, eu não estou apenas tentando convencer a outra pessoa. Eu estou confessando diante dessa pessoa que Deus é a verdade, que Ele não me deixa mentir. Eu estou confessando que Ele conhece o que está escondido no meu coração e que eu não posso te mostrar o que está oculto no meu coração, mas Deus sabe, tá? E que aquilo que está oculto Ele pode trazer à luz, aquilo que nenhuma testemunha humana pôde presenciar, Deus pode trazer à luz, tá? Então, aqui vale também citar um comentarista chamado Hodge, né, que ele diz que um juramento legal consiste em invocar a Deus, sendo a ocasião de suficiente seriedade e importância, tá? Então isso também entra no conceito de ser lícito ou não, né? Se a situação é séria, se exige de forma necessária ali um juramento, tá? Então, sendo a ocasião de suficiente seriedade e importância, visando a dar testemunho da veracidade do que afirmamos como verdadeiro ou nossa pretensão voluntária de obrigar-nos a fazer algo no futuro. Então, basicamente, o juramento ele não só tem o intuito de atestar um fato que aconteceu, você presenciou, você tem a certeza de que aquele fato ocorreu e você está dizendo, você está afirmando diante de Deus, por mais que eu não tenha nenhuma outra testemunha ali, eu juro que isso é a verdade, eu invoco o Deus da verdade para afirmar isso, mas o juramento ele também tem um outro lado, que é o lado de você se obrigar de forma voluntária a cumprir algo que você está disposto a fazer no futuro. Daí vem também o perjúrio, né? É quando você não está disposto a fazer aquilo e você, mesmo assim, jura que vai fazer, mas você não tem a intenção de cumprir, tá? Então, desse modo, um juramento é um ato de supremo culto religioso. Por isso que ele é um ato de culto, visto reconhecer a onipresença, a onisciência, a justiça absoluta e a soberania da pessoa que está sendo invocada como testemunha.
tá? Cada atributo de Deus, ele pode trazer para a gente uma aplicação prática. Por exemplo, a onipresença de Deus. Ao jurar, eu reconheço que Deus está presente. Eu não estou falando apenas diante dos homens, mas diante daquele de quem ninguém se ausenta. Então, quando eu juro, eu reconheço que no momento em que eu testemunhei um fato, ou algo que está oculto no meu coração e que eu quero trazer à luz, à verdade, ou algo que eu pretendo cumprir no futuro, Deus estará presente em cada um desses momentos, se fazendo testemunha de que Ele não me deixa mentir, de que estou falando a verdade. A onisciência de Deus, por exemplo, um dos seus atributos. Eu reconheço que Deus conhece a verdade inteira dos fatos. Na verdade, Ele é a verdade. Inclusive, o que nenhuma testemunha humana viu, né? E, inclusive, intenções ocultas do coração. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A justiça absoluta de Deus, outro de seus atributos. Eu reconheço que Deus julga de modo reto, sem engano, sem suborno, sem esquecimento ou parcialidade naquilo que vai ser julgado, tá? A soberania de Deus. Eu reconheço que Deus tem autoridade final sobre mim, sobre a minha palavra que eu estou trazendo no juramento, sobre a minha promessa que estou me dispondo a cumprir e sobre as consequências também do meu juramento, tá? Então, o juramento ele é mais do que falar sério ou trazer peso à sua palavra. Ele é um ato em que a criatura chama o seu Criador para testemunhar, e não só testemunhar como quem vê o que está acontecendo, mas também julgar. Está sendo invocado ali o nome de Deus para julgar a palavra de quem jura. Então, irmãos, quando alguém usa juro por Deus para reforçar uma conversa banal, tá? Para vencer uma discussão leviana, uma discussão banal, para escapar de uma suspeita ou parecer convincente, porque essa pessoa, na verdade, ela já vem mediante atos, mediante a sua palavra que não tem crédito, ela já vem sendo descredibilizada, então ela precisa novamente e de novo trazer o peso do juramento à sua palavra. Quando essa pessoa usa juro por Deus de forma banal, ela está trazendo em vão o nome de Deus, que deveria ser usado de modo santo e reverente, tá? Passando à afirmação 3. Em ocasiões necessárias e com toda a solenidade. Se o juramento, então, é um ato de culto, ele não pode ser temerário, ele não pode ser comum ou caprichoso, para servir aos nossos caprichos. A questão é se há necessidade justa na ocasião para jurar, se há seriedade suficiente e uma finalidade legítima, tá? Calvino ele vai acrescentar um alerta importante. Até um juramento verdadeiro, até aquilo que nós juramos de forma verdadeira, em que uma ocasião exige esse juramento, pode ser pecaminoso se for supérfluo. Nesse caso, o nome de Deus não é usado para confirmar uma mentira, mas é rebaixado por ser chamado para uma ocasião banal. Não basta então evitar o perjúrio, nós também precisamos lembrar que o juramento foi instituído para a necessidade real, não para o prazer desordenado, para sustentar a palavra de alguém que não tem descrédito, para vaidade ou para conservar ou para conversas de pouco peso, tá? Então, diante disso, Calvino ele vai nos aconselhar, tá? Fazendo ali como fosse um resumo dessa seção 1, por mais que ainda não tenhamos terminado ela, ele vai trazer 3 pontos aqui. Os nossos juramentos não devem ser temerários, não devem ser feitos por impulso, não devem ser feitos quando estamos sob pressão ou raiva, né? Não devem ser feitos com descuido. Então isso significaria temerários. Os nossos juramentos não devem ser indiscriminados, ou seja, não podem ser usados para qualquer assunto, em qualquer conversa, por qualquer motivo, e não devem ser caprichosos ou vãos, né? Não podem ser usados para ficar se promovendo, por exemplo, né?
não pode ser usado para manipulação ou simplesmente para trazer peso de forma teatral. Olha, eu juro que isso aconteceu, eu juro que eu estava lá, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Então isso seria basicamente usar o nome de Deus em vão e de forma banal. Mas o lado positivo, que você pode e deve usar um juramento quando a ocasião exigir, é quando há justa necessidade. Então há uma situação real que pede confirmação solene. Quando também a glória de Deus está sendo envolvida, né? A verdade de Deus e a reverência do seu nome estão sendo envolvidos. Pode falar, Fábio. Só para dar um exemplo disso, para facilitar a visualização, por exemplo, sempre que vai ter um batismo, seja do próprio adulto ou do infante, quando a pessoa promete que vai trazer seu filho regularmente ao culto, esse é um exemplo de um juramento. Às vezes a gente não percebe isso quando está acontecendo. Isso é um juramento que a gente faz solene de que nós vamos cumprir essa responsabilidade para os nossos filhos. Também quando a pessoa, o adulto, ele fala que vai se submeter à disciplina e liderança da igreja, isso também é um juramento desse tipo. Quando alguém está sendo ordenado, que diz que vai cumprir a função e aqueles trabalhos, tudo isso são atos de culto que são juramentos que cumprem esses requisitos que você está falando. Sim, justamente. Inclusive, uma aplicação que nós devemos sempre olhar, né, para essas coisas que muitas vezes nós passamos pelo batismo de um filho, ou presenciamos uma ordenação, por exemplo, ou passamos ali, por exemplo, como o Rafael citou, né, por um juramento. Nós, com a intenção de cumprir, para não sermos pegos diante de Deus como alguém que cometeu perjúrio, alguém que tinha a intenção de não cumprir quando jurou, é necessário, é prudente que nós revisitemos aquilo que foi jurado, por exemplo, no batismo. Então, nós, pais, devemos nos lembrar de que o batismo dos nossos filhos foi diante de Deus. E quando nós não estamos cumprindo aquilo que foi dito ali no batismo, quando nós não estamos de forma prudente, relembrando e com intenção de cumprir o batismo, o ato, né, do juramento no batismo, nós estamos de forma leviana diante de Deus, trazendo esse peso do juiz que está presente, que esteve presente no batismo e continua vendo a sua forma de se comportar diante daquilo que você jurou. Ele continua presenciando. Isso é sério, meus irmãos. Isso é realmente sério. Precisamos nos atentar aos juramentos que são feitos, tá? Eu vou caminhar para o final, dividindo as próximas sessões para o próximo domingo, tá? Onde a gente vai entender ali onde seria, ou melhor, quando chamamos a Deus por testemunha do que asseveramos ou prometemos, e a próxima afirmação também invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Então a gente vai entrar também em cada um desses pontos e compreender aquilo que a palavra de Deus nos traz sobre esse assunto. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso soberano Rei, nós te louvamos porque tivemos mais um momento, Pai, reservado para rever, Pai, aquilo que a Sua palavra nos orienta, nos aconselha. Queremos, Pai, diante de Ti, buscar, Senhor, cumprir, Pai, aquilo que nos é ordenado, aquilo que dissemos cumprir diante do Senhor. Portanto, como expressão diante de Ti, Pai, que o Senhor Deus nos ajude, Pai, a cumprir tudo aquilo que temos falado em nossa palavra, que é o nosso desejo cumprir diante do Senhor, Pai, que a nossa palavra não seja vã, né? Que nossa palavra seja sim, sim, não, não, como nosso Senhor Jesus nos ensina, e que nós possamos, Pai, falar somente a verdade, Pai, diante do Senhor, que é a verdade, o supremo juiz sobre todos. Nós te louvamos e te agradecemos. Traga-nos à noite, Pai, para também
continuarmos louvando e engrandecendo o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Tá tudo aí em mãos, hein? Rapaz, Pra eu poder pegar da próxima aula vez. aí, já tô Valeu. olha lá. Não, tá aí, ó. Tá nervosa, tá? A testemunha aqui, ó. Vai convidar a diaconisa pra